Olá, meu nome é Bruno Barazucci, sou da Stark Insurance, serei o mediador do painel Bate-Papo com Transportadores, o seguro visto de dentro da operação. Chegou a hora de a gente escutar quem realmente está na linha de frente do transporte de carga no Brasil. Nesse painel, a gente vai ouvir de dois transportadores como o seguro é percebido de dentro da sua operação. Nosso objetivo aqui é super simples, é escutar, entender, refletir e sobre o que pode e o que precisa melhorar em relação a seguro de carga. Comigo está o Marcos Veiga, sócio da Transtila Transporte, e também o Daniel, sócio-diretor da Casarino Transportes. Bom, começando o nosso bate-papo, quero convidar aqui o Marcos e o Daniel para a gente começar a nossa conversa e direcionar para você, Marcos, a primeira pergunta. Você que tem uma grande experiência aí no segmento, né, logístico e recentemente tomou a decisão de empreender, né? A Transtila nasce com know-how e expertise dos seus sócios, que já atuam há décadas no segmento logístico, mas é uma operação que é relativamente nova, que está começando agora, né? E, obviamente, a gente sabe, né, que o seguro ele é obrigatório por lei, mas queria entender do teu ponto de vista o que motivou vocês iniciarem desde o D0 já com operação com seguro de carga, e como que foi esse processo interno de compreensão da importância do seguro de carga para vocês? Legal, Bruno. Antes de mais nada, obrigado. Para a gente é um prazer da Transtila participar junto com a Stark dessa parceria, dessa gravação aqui. E a Transtila, ela nasce de um sonho de muito tempo. Então, nosso propósito, né? Propósito do que a gente criou a Transtila é de segurança em movimento. Então, um dos valores que a gente colocou para a Transtila. E quando a gente fala desses dois pontos, a gente procurou um parceiro que fizesse sentido também para que a gente pudesse seguir nesse segmento. Então, inovar, trazer o que a gente está trazendo agora para a Transtila, esse know-how de mercado. A Transtila está aproximadamente 2 meses no mercado, mas já com alguns clientes já em andamento, alguns clientes do segmento do agro, outros segmento de energia e outros em prospecção do segmento automotivo. Então é um prazer poder trazer toda essa expertise de alguns mercados e, claro, sempre partindo do ponto de vista com nossos clientes, a necessidade dos clientes, alinhado à estratégia com os parceiros que a gente está fomentando daqui para frente. E aí, Marcos, pensando do ponto de vista aí do seguro, né? Como é que vocês identificaram a importância de já ter o seguro desde o início da operação, visto que vocês estão trabalhando com grandes embarcadores, né? Hoje os nossos clientes são clientes muito robustos, clientes bastante sérios e clientes que necessitam da mesma forma que a Transtila também trabalha de uma maneira muito séria. Então a importância do seguro, a importância de proteção das cargas na cadeia de suprimentos como um todo, ela tem um significado gigante para a Transtila. Então um desbalanceamento em qualquer que seja desses segmentos, o custo operacional é muito grande na cadeia como um todo. Então o seguro hoje ele faz parte do negócio da Transtila. Então, através de um reconhecimento já de mercado da Stark e uma indicação de uma pessoa muito próxima que já trabalha com a Stark. Então foi assim que a gente chegou até vocês e combinou com os nossos valores. Então fez muito sentido isso. E claro, com uma aderência não só dos valores que a gente tem, que os nossos clientes precisam. Foi aí que a gente chegou e firmamos uma parceria aí e que a gente está muito contente que isso se prospeque aí, que avance por muitos anos aí. Muito bom, Marcos. Obrigado por contribuir sobre essa jornada de vocês em relação ao início da operação com a vinculação do seguro. E aí queria aproveitar esse mesmo assunto, né, que foi iniciado por você, Marcos, direcionar para o Daniel. A Casarino está num contexto um pouco diferente da Transtila. A Transtila nasceu agora, recentemente. A Casarino já está alguns anos no mercado, né? Trata-se de uma operação já consolidada, está estruturada, atendendo grandes clientes, né, sobre a sua gestão e com vários embarques todos os meses, né? Há quantos anos? E aí, Daniel, quantos anos que a Casarino tem uma apólice de seguro? E como que a diretoria da empresa entende a importância do seguro nas suas operações? Hoje a Casarino ela tem 27 anos de tradição, surgiu de dois irmãos que são apaixonados pelo transporte, pelo caminhão, é uma empresa familiar.
e agora a gente está aqui num período de sucessão também. Nós entendemos que o seguro hoje ele é o maior aliado aí da transportadora. Quando a gente está se falando de Brasil, de infraestrutura nas estradas, as rodovias, essa precariedade que é hoje, e quando se fala também de segurança nas estradas, o seguro se torna essencial. Acho que a maioria das transportadoras hoje possuem seguro de carga, sabe também do risco que é, da dificuldade, e a maior tranquilidade da transportadora hoje é ter o seguro de cargas, é onde que a gente consegue dormir tranquilo, porque os riscos são muito altos, e quando a gente se fala, quanto mais embarque você consegue fazer, maior é o risco. Então, é aquele negócio, quanto mais você cresce, mais difícil fica e mais arriscado fica. Então, o seguro vem para nos proteger, para nos dar tranquilidade e para também não ter um gargalo aí de ter que pagar uma carga de mais ou menos 200 a 300 mil para o embarcador. Muito bom. Marcos e Daniel, acho que vocês conseguiram relatar, cada um da sua visão, a importância do seguro nas operações. Obviamente, as operações logísticas de vocês são distintas, em regiões diferentes, com clientes diferentes, estão com histórias diferentes de empresa, mas o seguro ele se torna estratégico e fundamental para poder trazer a proteção da carga e tranquilidade para a operação de vocês, né? Então, nesse primeira parte da nossa conversa era trazer a visão de vocês sobre a importância do seguro, e agora trazendo uma outra visão que também é inerente à operação aí das transportadoras, que é a questão da gestão do risco e prevenção de acidentes, né? E aí, Daniel, a gente sabe que o objetivo aí da transportadora é cumprir os prazos de entrega dos clientes, sempre mantendo a qualidade e eficiência do transporte, né? Por outro lado, as transportadoras têm encontrado cada vez mais desafios de encontrar motoristas qualificados, de implementar novas tecnologias nos caminhões, de manter uma frota cada vez mais moderna e atualizada. Do ponto de vista aí da Casarino, quais são as ações e medidas que estão sendo tomadas para melhorar o gerenciamento de risco da operação com o objetivo de mitigar as ocorrências de sinistro? Hoje aqui a gente tem os 3 tipos de operação. A gente trabalha com frota própria, nós temos também os agregados e temos os terceiros. No frota própria, a gente começou a restringir horários para os motoristas poderem dirigir. Então, a gente proibiu os motoristas rodarem à noite. Então, isso aí já foi um avanço para a gente aqui. Nós mudamos também a forma de remuneração desses motoristas, que estavam acostumados a trabalhar com remuneração de comissão, então acaba que o motorista tinha que estar sempre se esforçando para poder trabalhar, estava sempre cansado, então isso aí também estava gerando alguns prejuízos para a gente. Então a gente cortou isso também. Agora, se falando de agregado terceiro, que a gente muitas vezes é um motorista autônomo ou motorista também que a gente não conhece, a gente está separando esses motoristas por níveis. O nível ouro, prata e bronze. Então, cargas de maior valor, que tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que ser gente de confiança, a gente escolhe esses motoristas. Dos motoristas autônomos, a gente também estão exigindo deles aqui os discos destacógrafos, principalmente em cargas que possuem maior risco de avaria, de sinistro. Então, uma das outras formas que a gente está fazendo para poder frear esse motorista a não ultrapassar a velocidade, a não rodar à noite, também a gente segura o pagamento dele caso ele não cumpra com essas especificações que a gente passa para ele. Então, a gente tem alguns transportes que a gente transporta vidro, então o risco de avaria nosso aqui é muito alto, então a gente tem que ficar muito em cima para não acontecer essa avaria, onde que acontecendo ela, a pólice aumenta, a gente tem um certo prejuízo, então a gente tem que ficar muito em cima dos motoristas para não acontecer isso e poder fazer uma viagem tranquila e segura. Então a gente está nessa missão de entender e passar para o motorista que não adianta correria, que não adianta ele ficar querendo virar noite, ter excesso de velocidade, porque se a carga não chega intacta no cliente, quem perde é os dois lados. E só complementando, Daniel, se tu me permitir, a gente também, junto com a Casarina, estamos implementando aí um programa de prevenção de acidente com telemetria, né, que vai ter
um acompanhamento em tempo real, né, da velocidade dos veículos. E tenho certeza que esse conjunto de ações que você comentou, mais outros que estão sendo iniciados, com certeza são um plano muito robusto aí para mitigar, né, eventuais riscos aí de acidente e gerenciamento de risco, né? Isso aí, e Marcos, né, aproveitando esse assunto, né, a Transtila tem operado basicamente com motorista autônomo, né? Como vocês têm atuado com esse perfil de motorista para manter o controle e a gestão da operação logística? É um desafio, porque realmente, de fato, no nível que a gente tem no país, né? Como a gente colocou aqui, a gente tem um desafio de infraestrutura das estradas, a gente tem um desafio de falta de motorista no mercado, a gente tem um desafio a continuidade da posição motorista. Então, nós todos temos um desafio de fazer com que fomente isso para que fique atrativo, para que a continuidade aconteça. Então, assim, o primeiro ponto que a Transtila tem trazido dentro da carteira dela, com quem os motoristas que nós temos hoje, é uma carteira que nós temos aproximadamente 300 motoristas, a grande maioria todos conhecidos, são motoristas que já atuaram com a gente, não necessariamente na Transtila, mas em outros momentos, e esses motoristas já trabalham há muito tempo, já tem um respaldo de mercado. Então, essa foi uma das estratégias que a gente pegou inicialmente. Até uma coisa nova aqui, Bruno, a Transtila está adquirindo uma pequena frota, também para ser implementada. Então, é uma das coisas que a Transtila já iniciou. Então, nós estamos aguardando chegar alguns caminhões para iniciar também, que é uma das estratégias que já estava dentro do nosso plano estratégico para 26, mas a gente antecipou em relação ao que a gente já está percebendo. Então, assim, o que nós percebemos é o seguinte, motorista é gente nossa. Motorista faz com que a gente se coloque também, entenda tudo que a gente está falando, e nós somos muito responsáveis por aquilo que acontece hoje, né, dentro do país. Então, é muito mais do que transportar para a Transtila, é um propósito. Então, fazer com que isso aconteça de uma forma assim, ou contratando os motoristas, tendo uma remuneração adequada para que, dentro de uma qualidade de vida, que ele consiga fazer parte do negócio, e isso tem feito uma diferença grande para a Transtila. Fantástico, Marcos. Como você comentou, tem um desafio enorme, né, em relação a essa questão de gestão dos terceiros, mas como vocês já têm uma grande expertise e know-how, vocês conseguem trazer pessoas que são conhecidas de vocês, que isso traz mais confiança e tranquilidade na hora de selecionar ali os motoristas para determinadas operações, até porque está começando a expandir para várias regiões do Brasil e tem essa dificuldade de alocar os motoristas mais próximos dos embarcadores, né? Então, é fantástico a tua explanação e fico feliz de saber que já estão expandindo também para uma frota própria, né? Interessante, Bruno, que assim, nessa mesma vertente do que nós estamos falando, o motorista hoje, ele precisa fazer parte do negócio. E fazer parte do negócio não é só simplesmente a questão salarial. É a questão de ter propósito, fazer sentido, envolver a família também, muitas vezes. Então, isso tem sido um diferencial, e com essa nova frota que está chegando para a Transtila, nós entendemos que essa fomentação vai diluir, e aí, claro, ainda que a gente tenha esse banco de motoristas, que já são motoristas, com alguns até com décadas já com a gente, a ideia é fomentar esses motoristas cada vez mais para trazer para o nosso portfólio. Fantástico, Marcos, fantástico. Tenho certeza que todo o plano está traçado e vai ser muito bem sucedido, né? E aí, aproveitando aqui que a gente está interagindo eu e você, Marcos, já queria direcionar a próxima pergunta para você, que é sobre a questão, de fato, sobre seguro de carga, né? Eu tenho ciência que o seguro de carga para a Transtila é algo relacionalmente novo, mas tem outros transportadores que podem estar nos ouvindo que também estão passando por esse momento de contratar a sua primeira apólice e incluir o seguro dentro da sua operação. Na tua visão, o que tem sido um desafio para você e para o teu time em relação ao seguro de carga? Ô Bruno, eu vou te contar assim, com muita transparência, como que aconteceu o processo dos bastidores antes de chegar nessa nossa parceria. Eu olhei 7 parceiros,
aí te trazendo aí de uma forma muito clara, talvez nem conversei, nem falei isso com vocês, Não sabia. mas e o que nos trouxe muito conforto foi a primeira questão, a questão de informação. Hoje, sem informação, a coisa não acontece. Hoje, sem informação, você não é nada. Então, isso, combinado ao que a Transtila tem, o momento que ela está iniciando, a informação é crucial, não só para nós, mas para os nossos clientes. Uma outra coisa que fez muito sentido, né? A gente sabe que o seguro aqui, como a gente comentou, ele é uma obrigação nossa, então ele de fato faz parte do nosso negócio, mas uma coisa que me trouxe muita tranquilidade foi fazer com que a transparência, desde o início da nossa conversa, o time empenhado, a sinergia que acontece hoje dentro, né, de tudo que vocês puderam trazer, de portfólio, de opções. Então, assim, para mim, eu vejo que não houve dificuldade nesse início. Eu acho que foi mais um desafio para mim, que estava do outro lado da mesa, agora passei para o outro lado da mesa, de entendimento do negócio, principalmente do ponto de vista não só estratégico e tático, mas operacional, para que isso tivesse um desdobrado, um plano bem estruturado. E isso eu tive esse apoio de vocês, estou tendo, né? E quero continuar tendo. Então, assim, isso para mim trouxe um conforto naquilo que eu não tinha de expertise na íntegra. Então, dentro da Transtila, a gente tem profissionais hoje, temos uma estrutura que está se movimentando, uma estrutura trazendo profissionais com expertise, mas com essa parceria que nós fizemos aqui, para mim foi um diferencial muito grande. E como a operação está crescendo, então tem esse desafio de estar sempre adequando, né, a pólice para atender a operação como um todo, né? Mas que isso vai sendo ao longo da jornada, como a gente sempre conversou lá desde o início, né, Marcos? Exatamente. E assim, nessa mesma linha, Bruno, do que você está dizendo, esse desafio, porque assim, para a gente tinha um plano e esse plano aconteceu de uma forma diferente desse plano que a gente tinha, olhando de um ponto de vista positivo. E aí, essa adequação, essa celeridade e, ao mesmo tempo, a responsabilidade com o seguro, isso nós estamos tendo. A Transtila está tendo, a Starking está tendo. Então, isso, para mim, tem um valor gigante. Então, assim, quando a gente fala dessas situações, eu vejo que, assim, todos os desafios que a gente tem, principalmente de um ponto de vista que a gente temos que operar, vou te dar um exemplo, que a gente teve isso eu posso falar aqui abertamente, temos uma carga para carregar hoje, e isso não está no seguro, como é que nós vamos fazer, né? Então isso, à tarde da noite, isso foi muito bem, a gente conseguiu resolver a situação e fazer com que a gente atendesse o nosso cliente. Então, para mim, estou muito satisfeito com isso, e isso para mim é um diferencial gigante, porque para um início de operação, se marcar esse início com esse diferencial faz muita diferença. Show de bola e obrigado pelo relato aí, Marcos. Daniel, você e o time da Casarino já contratam o seguro há alguns anos, né? E já tem uma experiência de longa data de experiência e contratação de seguro de carga, né? Na tua visão, o que você entende que ainda é um desafio para a Casarino na relação ao seguro de carga? O maior desafio nosso hoje aqui é passar 3 meses sem ter um sinistro. Acho que o maior desafio nosso aqui hoje é reduzir, então, essa taxa de sinistro que a gente tem. Quando falo sinistro, tombamento, também avaria de cargas. É um valor muito alto, apesar que hoje, graças a Deus, a gente tem bastante carregamento, mas é alto. Então, você até comentou que vocês estão implementando um processo de telemetria aqui para tentar mitigar esse risco, entender onde que está causando esse maior problema, onde que tá sendo esse ponto fraco nosso aqui, porque o sinistro, quando você usa o segurador, seu custo aumenta. Não no presente, mas no futuro, quando você vai renovar sua próxima apólice. Então, o principal foco nosso aqui hoje é tentar reduzir essa alta taxa de sinistralidade. E hoje também, acho que o nosso foco aqui está em ter motoristas conscientes, mais conscientes. Então, a gente também está trabalhando com essa conscientização do motorista, que ele entender que ele não pode ter excesso, igual eu até comentei
falas anteriores. O motorista aqui ele tem que ter a noção do tipo de carga e o tipo de risco que ele está trazendo para ele e para os outros também, porque é uma carga muito perigosa que não aceita erro. Então, qualquer bobeada, qualquer vacilo que ele der, ele tomba. Então, a gente também está criando e trazendo essa conscientização para o próprio motorista, que ele tem que ir, ele tem que sair da sua casa, mas também tem que voltar. A gente está batendo muito na tecla da família, da saúde, da pessoa não ficar se matando também, rodando de madrugada, rodando sem dormir, sem parar, por causa que hoje, infelizmente, acho que todo embarcador hoje ele quer segurança. Então, talvez a gente está prezando mais pela qualidade e não pela quantidade do serviço. A gente está batendo na tecla que a gente precisa ter uma qualidade na prestação do serviço antes de ter quantidade, perdão. E eu, Daniel, vejo o teu esforço do teu time, né, o Felipe, do Cássio, para fazer essa mudança, né, em relação à gestão da operação, para diminuir a quantidade de ocorrências de sinistro. E eu acho que o mais importante, eu acho que o recado é esse, é a mudança da mentalidade, né, Daniel? O time Mudança estar de cultura. empenhado para fazer um trabalho com todo o time de motoristas, operacional, etc. Isso é uma mudança de cultura, então às vezes leva um pouco mais de tempo para ver o resultado, né? Mas o importante é começar, né? E plantar a semente para colher lá na frente aí o resultado dessa operação, né? Isso aí. Acho que cultura hoje ela é difícil demais de mudar. É um trabalho árduo, a equipe inteira tem que abraçar a ideia. É difícil, mas a gente tem essa meta e esse planejamento para conseguir. Perfeito. A gente está se direcionando aqui para o final do nosso bate-papo. Já temos muitas informações que tenho certeza que vão gerar muitos insights aí para outros transportadores. E pegando aí essa carona nessa questão dos insights, queria ver com vocês uma mensagem final, né? Que recado vocês gostariam de deixar para outros transportadores ou embarcadores que estão nos assistindo, especialmente se falando para aqueles que tomam a decisão sobre o seguro de carga? Começando por você, Marcos. Bom, primeiro agradecer aí, Bruno, pela oportunidade, colocar a Transtila aqui, a gente iniciando, nós somos um peixe pequeno, né? Então a gente está começando, mas de uma certa forma com um desafio, com muito apetite e com um propósito, certo? A mensagem que eu deixo para os demais parceiros é que avaliem e não coloque isso de uma forma assim, como um custo desnecessário no negócio. Eu vejo que o seguro hoje ele é altamente relevante, a gente sabe que é uma obrigação, mas não trate como uma obrigação. Trate porque todos nós, eu vejo hoje, para mim, que eu não gostaria de usar o seguro, mas quando for usar, a gente tem o respaldo necessário. Mas o que nós estamos fazendo antes de iniciativas para prevenir o seguro? E aí, eu acho que mora o grande segredo para todos nós. Então, a mensagem que eu digo aqui, estruture um plano bem, assim, completo do ponto de vista estratégico, tático e operacional, fazendo com que o seguro faça parte desse plano. Não só do ponto de vista de negócio, não só do ponto de vista de resultado, mas do ponto de vista de estruturação, de qualidade, de prazo, de entrega, e contemplando isso. Então, é um pouco da estratégia do que a Transtila tem, e aí é um pouco do que eu recomendo para outros parceiros que queiram. E, por último, não menos importante, procure parceiros que façam parte do seu negócio, que esteja alinhado com o seu propósito e esteja alinhado com o seu cliente. Então, acho que eu vejo essa como mensagem de recomendação aqui da Transtila. Muito obrigado, Marcos. E você, Daniel? Então, para todas as empresas que tá nesse ramo, nessa luta diária que a gente tem aí hoje, acho que o planejamento da operação ela é essencial. Então, vai começar uma operação nova, opa, vamos ver o que o seguro vai nos obrigar, até onde eu posso ir, o que eu preciso estar cumprindo, porque muitas das vezes não é só assinar um contrato seguro. O contrato também tem que ser analisado, tem que entender limites, tem que entender o que o seguro vai cobrir, o que o motorista não pode fazer de errado, porque
Nós, como já tem um tempo que a gente já está tem um tempo que a gente já transporta, a gente já está igual eu comentei, a gente já tem 27 anos, a gente já errou muito, a gente já tem coisas que a gente só aprende errando. Então, um dos nossos erros foi achar que o seguro estava cobrindo a nossa carga e quando vê, por um erro bobo, por um detalhe, não, você não está cumprindo com a exigência do contrato, então o seguro aqui não cobre. Então, acho que tem que ter atenção, é lógico, o seguro é obrigatório, tem que ter o seguro, mas também não pode simplesmente falar assim, nossa, fiz um seguro qualquer. Tem que entender muito bem a operação, para depois, na hora de é lógico, a gente torce para não acontecer, mas quando acontecer, você está realmente segurado. Acho que é um ponto de detalhe, tem que ter atenção, não pode ser deixado de lado, tem que acompanhar de perto, porque qualquer errinho, qualquer detalhe também, e outro ponto também, faça cotações, porque a gente vinha de uma outra corretora de seguros, a gente cotou com a Stark, trouxeram uma proposta totalmente diferente, com os mesmos índices, com os mesmos valores e com quando falo valor, é o valor de apólice, o valor de seguro de carga da mercadoria, porém com valor menor do que a gente pagava, estava pagando. Então, a cotação, sim, ela é necessária até para você conseguir reduzir custos. Então, acho que deixa essa mensagem aí que o seguro ele é importante, ele precisa ser estudado, precisa ser planejado primeiro para você transportador também fazer a sua parte e cumprir com o que está em contrato. E, Daniel, é importante tua fala, né, de sempre transportador, né, tanto o Marcos quanto você, Daniel, né, pegando aqui um pouco do o resumo que vocês falaram, importância de ter um especialista, né, olhando a operação, às vezes é o mínimo detalhe, vou te dar um exemplo, Daniel, estava conversando com o Felipe e ele no questionário não tinha operação amazônica, mas daí a gente conversando, vocês têm operação fluvial dele, de vez em quando a gente tem operação com balsa, cara, como é que vocês não me falam isso, né? Então, assim, tem que olhar no mínimo detalhe para garantir a cobertura em todos os trajetos possíveis. E além disso, a gente, além de ter levado uma condição, a gente levou também um programa de prevenção de acidente, né? Que era uma das questões que vocês comentaram para a gente atender a operação de vocês, né? Mas estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Daniel. Vocês trouxeram aqui não só opiniões, mas a realidade de quem vive aí o dia a dia do transporte e que esse painel aqui ele gere vários insights para os outros tomadores de decisões aí de seguro de carga que estão no dia a dia das suas operações, buscando uma solução para melhorar a proteção da sua operação e das suas cargas, né? Quem está acompanhando o Stark Experience, esse é o nosso compromisso aqui, sempre trazer informação e qualidade de conteúdo para vocês e queremos construir um mercado de seguros de transporte cada vez mais conectado e realmente para aqueles que vivem a operação de transporte. Muito obrigado a todos, um excelente evento para todos nós.